há uma parte da Lua que permanece sempre escondida para nós, o chamado lado distante da Lua, enquanto o lado próximo é o que podemos ver da Terra. Desde a última missão lunar há mais de 50 anos, temos enviado espaçonaves robóticas para explorar o sistema solar e descobrir novos planetas. Enquanto isso, pesquisadores continuam intrigados com esse visitante rochoso extraterrestre que observamos em nosso céu noturno. Você talvez não saiba disso, mas nossa querida Lua tem duas faces. Só podemos ver uma delas enquanto a outra permanece oculta. O mais fascinante é que essas duas faces são completamente diferentes uma da outra. A explicação para essa dualidade era um dos maiores mistérios do mundo e permanecia sem resposta, até que astrofísicos da NASA finalmente o desvendaram. Bem-vindo ao Sabia dessas curiosidades. É hora de saber. No entanto, essa é apenas a ponta do iceberg. Recentemente, a NASA revelou que está acompanhando uma grande anomalia em crescimento na Lua. O que poderia ser isso? Será que a Lua representa uma ameaça para nós aqui na Terra? Vamos descobrir. Os cientistas enfatizam que a Lua ainda guarda muitos mistérios a serem explorados, especialmente agora que a NASA se prepara para enviar novamente homens à Lua até 2024. Conflitos de informações relacionados a essa missão tornam a exploração lunar um tema de discussão. Desde tempos imemoriais, a humanidade observa a Lua, que está situada a cerca de 250 mil quilômetros além da atmosfera terrestre, a qual sustenta a vida. Nossos antepassados viam formas misteriosas na face lunar que lembravam objetos conhecidos, dando origem a histórias e mitos encantadores. No entanto, a imagem que tínhamos da Lua mudou radicalmente há apenas 60 anos, quando a sonda soviética Luna 3 capturou a primeira imagem do lado distante da Lua. Essa região lunar, muitas vezes erroneamente chamada de lado escuro, em referência à famosa canção do Pink Floyd, é assim denominada devido à sua órbita sincronizada com a Terra. Imagine Buzz Aldrin e Neil Armstrong conduzindo o módulo lunar da Apollo 11 em direção à superfície da Lua, após uma viagem de 3 dias a partir da Terra. Enquanto se aproximam, observam com fascínio as crateras profundas e escuras, as pedras salpicando a paisagem lunar e a fina poeira que envolve a espaçonave quando ela aciona o motor de descida para o pouso. Entretanto, quando o módulo lunar toca o solo lunar, Aldrin e Armstrong notam uma estranha situação. A área ao redor parece estar se elevando, mas na realidade, a espaçonave está afundando, como uma pedra em areia movediça. O módulo lunar de 15 toneladas está afundando na densa camada de poeira lunar. Os dois astronautas percebem que não conseguirão sair da espaçonave, e apesar de sobrecarregados pela situação, mal registram o desânimo, a possibilidade de nunca mais deixarem a Lua os atinge. No início dos anos 1960, quando o programa Apollo estava sendo planejado, havia dúvidas sobre se a Lua engoliria a espaçonave. No entanto, atualmente sabemos que a Lua possui apenas uma fina camada de poeira cobrindo sua crosta essencialmente sólida. E essas preocupações foram dissipadas após várias missões robóticas, enviadas pela NASA à superfície lunar antes das grandes expedições tripuladas. Essas missões permitiram aos cientistas estimar a idade, composição e formação da Lua, com base nas mais de 2.000 rochas lunares trazidas pelos astronautas da Apollo após a última missão em 1972. Apesar do impacto significativo das missões Apollo no campo científico, ainda existiam questões fundamentais sem resposta durante décadas. Embora um robô tenha tocado a superfície da Lua novamente em 1993, com a sonda lunar japonesa Riten, lançada de forma controlada, foi somente no final dos anos 2000 que várias missões lançadas por diferentes agências espaciais como a NASA, China, Índia e Japão marcaram o início de uma nova era de exploração lunar. Nos últimos 10 anos, houve 14 missões bem-sucedidas de espaçonaves que pousaram na Lua ou em sua proximidade, incluindo a China, que alcançou um marco histórico ao enviar um rover para o lado distante da Lua. Este é um momento empolgante para os entusiastas espaciais, pois a NASA se prepara para enviar seres humanos ao polo sul da Lua,
o que representa uma notícia fantástica para os cientistas planetários que buscam aprender mais sobre nosso vizinho rochoso na órbita terrestre. Os pesquisadores estão ansiosos para encontrar respostas para algumas perguntas urgentes. Por que as rochas lunares não são tão antigas quanto a própria Lua? A idade da Lua é de pouco mais de 4,5 bilhões de anos, se tornando apenas 60 milhões de anos mais jovem que o próprio Sistema Solar. Durante a formação do Sistema Solar, o início foi caótico, marcado por colisões frequentes de objetos sólidos girando em torno do Sol. Esse processo, conhecido como acreção planetária, levou à formação de corpos cada vez maiores. A análise das rochas coletadas pelos astronautas da Apollo indicou que a maioria delas foi gerada por eventos de impacto ocorridos cerca de 3,9 bilhões de anos atrás. No entanto, quase nenhuma rocha foi datada com idade nos primeiros 600 milhões de anos da Lua. Isso é intrigante, pois esperavam que houvesse mais rochas criadas por impactos anteriores, quando o processo de acreção planetária era mais ativo. Uma outra questão de grande importância é a origem da água lunar. A descoberta da água em amostras de rochas trazidas pela missão Apollo 15, quase 40 anos após a missão à Lua, abriu um novo campo de estudo, levantando a possibilidade de que a água pode ter estado presente na Lua desde o seu início. A missão Chandrayaan-1 da Índia, com dados obtidos há alguns anos pela NASA, confirmou a existência de gelo de água nos polos lunares, principalmente próximo às crateras permanentemente sombreadas do Polo Sul, onde as temperaturas são extremamente baixas, chegando a menos 157 graus Celsius. Essa é uma notícia emocionante para futuras expedições lunares, que têm o objetivo de explorar esse gelo de água para uso como combustível de foguetes e suporte à vida. No entanto, a maior preocupação para muitos cientistas é compreender como a água chegou à Lua em primeiro lugar. Existem 3 hipóteses básicas sobre a origem da água, independentemente de estar presente em grandes blocos ou cristais misturados com o regolito lunar, a camada de material solto na superfície lunar. A primeira ideia é que o gelo de água foi depositado por meio de encontros com asteroides e cometas, derretendo e eventualmente encontrando seu caminho para os polos. Outra possibilidade é que, devido às mudanças na temperatura da superfície lunar, o hidrogênio ionizado dos ventos solares interagiu com o oxigênio preso no regolito, escapando como água vaporizada. Por último, é concebível que a água tenha sido parte do material que inicialmente formou a Lua e foi liberada para a superfície por meio de erupções vulcânicas. Embora tenhamos algumas teorias sobre a origem da água lunar, as hipóteses concorrentes ainda não foram completamente testadas. No entanto, estatísticas preliminares são encorajadoras. A NASA lançou a sonda Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, traduzindo satélite de observação e detecção de crateras, em 2009 para determinar a presença de gelo na superfície do Polo Sul. Além de encontrar água, a sonda também descobriu uma variedade de outros componentes típicos de cometas, o que sugere que pelo menos parte da água pode ter vindo de asteroides. Para entender melhor quanto da água na Lua veio de cometas, asteroides ou ventos solares, será essencial enviar um robô ou uma pessoa para coletar amostras e analisar sua composição isotópica, vinculando essas informações a uma fonte. A questão de como a água lunar acabou concentrada nos polos ainda é controversa, mesmo com a determinação das origens líquidas na Lua. Atualmente, a comunidade científica lunar está dividida em relação à possibilidade da água vaporizada, após impactos de cometas e asteroides, migrar pela superfície lunar, ou ficar presa no regolito. Mais testes e análises serão necessários para encontrar uma resposta definitiva. Outra área de grande interesse é o que podemos aprender sobre o início do Sistema Solar a partir da Lua. Devido à ausência de uma atmosfera significativa e à falta de atividade vulcânica há bilhões de anos, a superfície lunar permaneceu relativamente intacta. Por essa razão, os cientistas veem a Lua como um registro histórico do início do Sistema Solar, como as páginas de um livro. A explicação comum para a origem da Lua sugere que ela foi impactada por asteroides há cerca de 3,9 bilhões de anos.
Se as amostras da superfície confirmarem essa teoria de um cataclismo lunar, isso nos fornecerá informações valiosas sobre a formação do sistema solar. Isso poderia indicar que a Terra também foi atingida por asteroides e que os planetas exteriores estavam mais próximos do Sol no passado. Esses impactos teriam eliminado qualquer água presente na superfície da Terra, o que teria impedido o desenvolvimento de qualquer forma de vida. Curiosamente, estudos recentes sugerem que durante o primeiro bilhão de anos de existência do Sol, a rotação da Lua era cerca de 50% mais lenta do que a de estrelas recém-nascidas semelhantes, devido à composição química de sua crosta. Enquanto a Lua e a Terra compartilham muitos elementos, a Lua contém menos sal e potássio. Essas diferenças permitiram cientistas criar modelos que demonstram como a atividade solar pode depositar ou remover esses minerais da Lua. Combinando essas informações com dados sobre a velocidade de rotação de estrelas em relação às erupções solares, os cálculos sugerem que o Sol provavelmente girava lentamente para produzir as concentrações de potássio e sódio encontradas na Lua hoje. Essas informações sobre a história inicial do Sol também podem explicar como Vênus perdeu sua água rapidamente e como Marte perdeu sua atmosfera, afetando a atmosfera da Terra. Há muito a aprender quando a NASA e outras organizações espaciais estabelecerem as bases para uma presença humana sustentada na Lua. Embora tenhamos uma compreensão maior da Lua em relação a muitos outros lugares, ainda há muitas perguntas criticamente importantes que permanecem sem resposta. Um mistério recentemente descoberto é a existência de algo gigantesco, escondido sob o polo sul da Lua, atrás da bacia Aitken do Polo Sul, que é a maior cratera do sistema solar. Ninguém sabe exatamente o que é esse objeto, mas é grande o suficiente para afetar a massa e a força gravitacional da Lua. Algumas teorias comuns sugerem que pode ser um pedaço de metal pesado de um antigo projétil que atingiu a superfície, mas ainda não se sabe por que esse objeto permanece imóvel no subsolo, apesar do calor que deveria tê-lo movido. Até o momento, os cientistas só podem afirmar com certeza que esse objeto é enorme, pesando talvez cerca de 2,4 quatrilhões de toneladas americanas, o que é equivalente a enterrar um pedaço de metal 5 vezes maior que a Ilha Grande do Havaí. Agora, estamos começando a entender por que os dois lados da Lua são tão diferentes. Enquanto apreciamos a visão do lado que enfrenta a Terra, o lado distante da Lua é completamente distinto, com uma aparência desprovida dos distintos padrões cinza profundo. As missões espaciais nos proporcionaram uma visão detalhada desse lado lunar, revelando sua singularidade em relação ao lado visível. Um estudo recente pode ter a resposta para uma característica-chave dessa dualidade lunar intrigante, envolvendo sombras, um impacto significativo ocorrido há bilhões de anos e a ação vulcânica. As marcas onduladas que vemos na Lua, conhecidas como mares lunares, são resultado de antigas erupções vulcânicas que derramaram lava sobre sua superfície. No entanto, o lado distante da Lua não possui essas características vulcânicas, levando os pesquisadores a investigar o que poderia ter acontecido antes da atividade vulcânica. A equipe de pesquisa desse estudo examinou eventos no passado distante, muito antes de haver qualquer atividade vulcânica na Lua. Eles encontraram a explicação em um impacto gigantesco que ocorreu há muito tempo. Nessa época, um poderoso impacto atingiu a Lua, lançando fragmentos de rocha e escombros através de uma parte de sua crosta, perto da bacia de impacto Aitken. Esse impacto gerou um enorme calor, fazendo com que a rocha lunar derretesse e se tornasse líquida. Esse material derretido preencheu a gigantesca bacia, criando o que hoje conhecemos como Mar Lunar. Essa vasta área escura do lado visível é a maior bacia de impacto do Sistema Solar e é essencialmente um oceano de lava solidificado. No entanto, esse grande evento de impacto também teve um efeito surpreendente no lado distante da Lua. Quando os pesquisadores estudaram esse lado, descobriram que ele é coberto por uma quantidade significativa de materiais do impacto, incluindo os mesmos elementos químicos e minerais que compõem os mares lunares no lado visível. Essa é uma descoberta surpreendente, pois significa que a maior bacia de impacto do Sistema Solar realmente ajudou a moldar a aparência do outro lado da Lua,
mesmo que o lado distante não tenha um mar lunar em si. Em suma, esse evento de impacto gigantesco teve um efeito significativo na geologia de toda a Lua, e pode ter sido o responsável pela sua dualidade misteriosa. Isso mostra que a história da Lua é muito mais complexa do que inicialmente pensávamos, e ainda há muito a aprender e descobrir sobre nosso vizinho celestial mais próximo. Como podemos ver, a Lua é um corpo celeste cheio de mistérios e descobertas intrigantes. À medida que a exploração lunar continua, podemos esperar que mais segredos sejam revelados e nossa compreensão desse corpo celestial tão próximo. A exploração espacial continua a nos surpreender e inspirar, e a Lua continuará sendo uma fonte de interesse e descobertas emocionantes para a humanidade nos próximos anos. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre as mais recentes descobertas do telescópio James Webb, vamos deixar o link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Para você que chegou até aqui, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.